Jogo treino, prova, recuperação do meio-campo Raul e defesa Cruz-Maltina pode ter um desfalque importante. Defesa que é destaque no Campeonato Brasileiro. Você vai ouvir do lateral Iago Pikachu elogios àquilo que Vanderlei Luxemburgo vem fazendo hoje no Vasco. Essas e outras informações você vai ter daqui a pouco. Tá ouvindo a musiquinha? A guitarrinha tá frenética. O Atenção Vascaíno. Sábado às 5 horas da tarde contra o Ceará na capital cearense. O Vasco hoje se reapresentou, um jogo treino, o técnico Vanderlei Luxemburgo observando os jogadores que não atuaram todo o jogo do Inter e aqueles que sequer viajaram, como por exemplo o meio-campo Raul, que foi uma boa surpresa, uma grata surpresa e a princípio deve fazer parte dessa delegação. Uma vitória de 5-1 do time suplente do Vasco, do time misto do Vasco, contra a Portuguesa da Ilha, e o grande destaque foi Fred Guarín, o jogador colombiano que tem treinado muito, treinou ontem na folga, mostrando que está realmente a fim de ajudar muito o Vasco. E olha, não se surpreendam se em pouquíssimo tempo Guarín ganhar a posição de titular do Vasco da Gama. Somente amanhã é que Vanderlei vai definir qual é o grupo que vai viajar, mas não deve fugir muito daquele grupo que foi para Porto Alegre. Não há nenhum desfalque. A única dúvida realmente em relação ao Oswaldo Henriques. Não se sabe se o zagueiro central colombiano vai viajar ou não. Hoje ele não treinou, não se teve nenhuma informação concreta, mas amanhã vai ter que se definir se Henriques viaja ou não. A mesma situação envolvendo o Erley. Nenhum dos dois treinou na atividade de hoje contra a Portuguesa. Quem treinou na zaga foi o menino Miranda, como a gente anunciou ontem, que pode ser sim um jogador a ser escolhido. Aliás, tem muita gente perguntando por que o Ricardo Graça não ganha uma oportunidade. Gente, vamos explicar. Ricardo Graça é canhoto, assim como o Leandro Castan. Para um jogador de perna esquerda jogar do lado direito é muito ruim, como perna de apoio. Para um jogador veloz, para um atacante, é até mais fácil passar por um zagueiro de perna esquerda do lado direito. Por isso, Ricardo Graça é reserva do Leandro Castan, como ele já jogou algumas vezes nesse Campeonato Brasileiro, quando então veterano, o jogador vascaíno, não pôde atuar. Do lado direito, as opções são os zagueiros de perna direita. No caso, o Erley, o reserva do Oswaldo Henriques, o Miranda e o Breno, se tivesse alguma condição. Cada um no seu cada um. E isso por quê? Porque a defesa do Vasco tem sido um ponto muito importante. Hoje, o site Footstat divulgou uma pesquisa mostrando que o Vasco hoje tem uma defesa muito forte, melhor dos últimos 8 anos em termos de participação. O Vasco tem 0,6 gols sofridos com essa defesa. A defesa de 2017, comparando, que foi a melhor antes dessa, era formada por Martin Silva, Madison, Paulão, Anderson Martins e Ramon. Com alguns outros jogadores, o Jean era volante, o Wellington era volante, mas a defesa que foi montada durante o campeonato, tendo aí a oportunidade de começar com Milton Mendes e depois com Zé Ricardo, acabou levando o Vasco à Copa Libertadores da América. Iago Pikachu estava nesse elenco, estava nesse grupo. E o Pikachu falou hoje do trabalho que vem sendo feito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Fundamental para que o Vasco tenha, aí sim, uma defesa bem montada, uma defesa que toma poucos gols no atual Campeonato Brasileiro. Ele já conhece o grupo 100%, né? As escolhas dele estão dando certo, as substituições estão dando certo, e isso mostra a qualidade que ele tem, né? À toa que ele é um treinador consagrado e veio para nos ajudar. Chegou aqui, se não me engano, com a equipe tendo 2 pontos em 6 jogos, e hoje a gente está brigando ali. Se ele está brigando ali pela parte de cima, acredito que se ele está desde o começo da competição, poderíamos estar numa situação bem melhor na tabela. Então isso mostra a qualidade que ele tem no comando, né? Então a gente tem que só agradecer a ele por tudo que ele vem fazendo, agradecer todo mundo pelo empenho que todo mundo está tendo nos jogos, para que a gente possa esquecer de vez essa zona de rebaixamento aí, onde todo mundo fala, e brigar por coisas maiores na tabela. Ainda sobre esse assunto, é só a gente trazer um número importante para vocês. O Vasco hoje vive uma situação que, para se fazer um gol no Vasco, tem que se chutar 17 vezes, ou pelo menos tentar chutar 17 vezes para se conseguir um gol. É uma média muito boa. O Vasco é o segundo time que tem a defesa, digamos assim, mais bem postada desse Campeonato Brasileiro. E olha, isso vai fazer uma diferença enorme na reta final do Campeonato Nacional. A defesa, que volto a dizer, pode ter a ausência do Oswaldo Henriques, por isso a importância de que esse sistema defensivo
no caso do Vasco, com Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henrique, Leandro Castanho e Henrique, possa estar em campo para o jogo de sábado, às 5 horas da tarde, contra o Ceará, no Estádio Castelão, em Fortaleza. O atacante Thales Magno, como foi divulgado hoje pela manhã no Bom Dia, com o nosso JP Escofano, já está em Brasília. A seleção brasileira estreia no Mundial Sub-17 no próximo sábado, na capital federal, contra os canadenses. Thales Magno, como a gente informou já na segunda-feira, na nossa live e também no Bom Dia, está com um contrato assinado com o Vasco. Está de contrato renovado, faltando apenas a assinatura do presidente Alexandre Campelo, que deve acontecer por esses dias. E a gente tem uma informação de que, a princípio, o Vasco só deve anunciar depois que pagar algum prêmio ou algum salário ou algo aos jogadores na semana que vem. Para não ficar num clima assim, renova o contrato do Thales, mas não paga aos jogadores. Então, provavelmente, os pagamentos, alguns devem cair na próxima semana até o dia 29, e o Thales Magno vai ser, aí sim, anunciado como jogador renovado com o Vasco até 2023. Quem também renovou o seu contrato foi o atacante Caio Magno, irmão de Thales Magno, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que acha que é um jogador de muito potencial e que renovou o seu contrato até o final de 2021. Esse assunto é um assunto que eu quero levar à discussão com você, porque o Vasco fez o lançamento da sua campanha do CT e a primeira fase do crowdfunding foi um verdadeiro sucesso. O Vasco arrecadou R$2 milhões em menos de 30 dias, que era o prazo normal. E agora já lançou o segundo modelo da campanha para R$1,5 milhão. E olha, gente, o negócio não anda muito bem não. 37% apenas arrecadado, R$ 562.648,01, visto hoje no site da Quicante, onde você faz essa doação. E muita gente querendo argumentar que talvez o momento do time não esteja bom, talvez falta de grana, talvez, de repente, a falta de transparência, mostrar o que está acontecendo. E eu quero discutir isso com você. Eu quero que você mande uma mensagem aqui, escreva aqui embaixo, mande a sua mensagem, a sua opinião. O porquê da campanha não estar decolando. Eu tenho uma opinião. Acho que ficou muito colado. O torcedor viu a primeira fase sendo lançada e concluída e não entendeu que há uma segunda fase. A primeira fase para terraplenagem e para levantamento do muro. Depois, a segunda fase já é para começar a fazer os campos, pelo menos 2 campos. A ideia é em janeiro ter esses campos prontos. O torcedor talvez não tenha entendido ainda isso, mas a segunda fase já está no ar. Existem aí possibilidade de você doar da maior maneira possível, da melhor maneira possível, seja no ingresso, seja você doando mesmo, fazendo a doação no site da Quicante, pagando através de cartão, pagando através de boleto, enfim, existem várias maneiras de você contribuir. E está no ar, você pode contribuir. Mas eu acho que juntou muito a primeira fase com a segunda fase, e isso foi fundamental para confundir a cabeça do torcedor. Mas eu quero saber a sua opinião e quero esclarecer. Acho que você que tem alguma dúvida, não tenha. As obras continuam, a gente recebe muita mensagem, muita gente perguntando por que não se fala mais da obra, em que pé que está a obra. A obra está sendo feita. É claro que a primeira fase não é uma primeira fase de muito glamour, não se aparece muita coisa, se levanta um muro. Quando se começar a colocar campo, aí talvez a coisa vá melhorar e o torcedor vai ter uma visão melhor em relação a isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Por que a segunda fase da doação para o CT do Vasco da Gama não está indo bem como foi a primeira fase? Bom, eu estou aqui com o JP Escofano, que veio visitar a galera do AVNews, visitar vocês, para a gente falar um pouquinho do jogo da base do Vasco. O Vasco perdeu para o Atlético Mineiro hoje, o primeiro jogo das quartas de final, lá em Belo Horizonte. Jogo meio confuso, complicado, ia transmitir, passou a ser pela internet, caía a internet, muito difícil, né? Muito, assim, complicado de se acompanhar a base. Mas a gente acompanhou e o Vasco perdeu por 1-0, parece que deu aí um griguilhozinho com o Ulisses, acabou entregando a rapadura, mas o Vasco tem condição plena de conseguir a vitória aqui no Rio e virar esse placar. Mas não, João, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Boa noite a galera do canal, tô visitando a AVNews hoje. É isso aí, Flávio, resultado ruim para a base do Vasco. O Vasco não vem vindo bem nas últimas semanas, perdeu pro Cruzeiro na última rodada da fase de classificação, empatou com o Flamengo e perdeu o APG no sábado, e hoje mais um resultado negativo, agora perdendo para o Atlético Mineiro fora de casa. A partida do Vasco não foi brilhante, acho que o Marcos Valadares ainda está tentando arrumar as alternativas para peças que ele perdeu. Ele perdeu muitas peças de atacado, ele já não tinha o Gabriel Pet sempre, mas o Gabriel Pet vinha descendo, vinha jogando de vez em quando. O Bruno Gomes a mesma coisa, mas agora ele perdeu um pilar defensivo que é o Miranda. Ou seja, o time está desfalcado em todas as faixas do campo, está desfalcado na defesa, no meio e no ataque. Mas o Vasco hoje ainda assim fez uma boa partida, foi melhor do Atlético Mineiro em muitas oportunidades, mas acabou levando um gol numa falha do Ulisses. O Vasco estava dominando o Atlético Mineiro, os 10 jogadores de linha do meio para frente, o Ulisses foi tentar dar um passe de calcanhar para o Caio Tenório, errou, a bola saiu pela linha lateral
e o Atlético Mineiro armou o contra-ataque, saiu cara a cara com o Raul, 2 contra 1, não teve jeito, gol do Atlético. O Vasco ainda teve chance, uma com o Roger, uma com o Luan no último minuto, última bola do jogo, uma bola cruzada, o Luan entrou com um carrinho, o goleiro do Atlético fez uma defesa incrível, um milagre, mas o Vasco vai ter que vir forte para o jogo da quinta-feira da semana que vem, porque se perder está eliminado, se empatar também. O Vasco foi a melhor equipe na fase de classificação, mas agora precisa demonstrar essa força no mata-mata. É importante a gente dizer isso que o João colocou, o time está muito desfalcado, o Marcos Valadares está tendo que mexer, mas é o papel da base, gente, é dar jogadores para o profissional, é nutrir o profissional. Claro que vencer é sempre muito importante, mas pela qualidade do Vasco, o Vasco venceu o jogo do turno aqui por 2-1. Esse resultado não seria um resultado bom para o Vasco teria que ganhar por 3-1 para ter um saldo maior. Acho que o Vasco tem uma condição. Eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei. Mais uma vez, portão aberto na quinta-feira? Provável, né? Portão aberto. Até onde foi confirmado o portão aberto. Eu acho que o torcedor tem que fazer o seu papel de novo, agora no profissional e na base. Aproveita o embalo da quarta-feira, que vai ter um jogo Vasco e Grêmio aqui. Tomara que o Vasco ganhe bem sábado, faça um grande resultado contra o Grêmio aqui e ganhar esse entusiasmo para, quem sabe, apoiar os meninos da base e conseguir. Eu acho que é bastante plausível. O Vasco como primeiro e o Atlético como oitavo não foi por acaso. O Atlético tem um time inferior ao Vasco. Como você disse bem, o Vasco está muito desfalcado. Mas eu acho que jogando em casa, com a pressão da torcida, tem grande condição de reverter. Sim, tem grande condição. O time do Vasco, mesmo com essas ausências, é um grande time. Faz jogo duro com todo mundo. Fez um jogo duríssimo contra o Flamengo no sábado, pelo APG. O Flamengo foi pior que o Vasco em grandes momentos. E o Vasco, mesmo desfalcado, vem enfrentando os grandes adversários e fazendo grandes partidas. Porém, no último toque, um golzinho a mais está faltando. Por exemplo, o Caio Lopes já não jogou, tá jogando do meio para frente, hoje em dia tá tendo que jogar de volante, porque o Bruno subiu, então ele tá tendo que rodar muito o elenco e achar novas oportunidades. Falando rapidinho sobre o jogo da volta é quinta-feira, dia 31, a princípio às 2h30 da tarde. Se o horário mudar, a gente avisa no Twitter, mas a princípio 2h30 da tarde, jogo marcado. E amanhã o João Pedro vai estar no Bom Dia, apresentado pelo Emerson Rocha, trazendo mais informações, mais detalhes dessa derrota do Vasco. Mas o que acontece? Quinta-feira que vem tem um troco. Vamos lá, hein? Vamos apoiar o Vasco quinta-feira que vem lá em São Januário. Bom, eu vou dar uma informação, mas primeiro eu vou dar um abraço. Um abraço hoje especial em nome da CG Segurança Eletrônica, do nosso amigo Cristiano. Você que quer ter um plano de manutenção, instalação, cerca elétrica, câmeras eletrônicas, enfim, é só procurar o Cristiano. Tá aqui embaixo o e-mail, cgsegurançaeletronica@gmail.com. Você manda o e-mail, pede o seu orçamento e o Cristiano, vai fazer aquele preço muito especial. Amanhã eu vou trazer, tem novas promoções da CG, você vai estar acompanhando. O meu abraço hoje especial para essa figura que é um símbolo do futebol brasileiro, um símbolo do mundo. O atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, que é vascaíno, apesar de ter se notabilizado no Santos, é vascaíno, completa hoje mais um ano de vida. Ao Rei Pelé, a nossa reverência. Parabéns, Rei. E para concluir, uma imagem que ficou muito marcada nos últimos bastidores do jogo Vasco e Internacional. Você está vendo a imagem do Marcos Júnior, meia do Vasco, que até não entrou bem no jogo, com uma camisa, uma blusa, com uma fotografia de uma mulher. A gente chegou a imaginar que pudesse ser a noiva dele, que ele perdeu no final do ano passado. E realmente é. E a gente fez uma pesquisa, procuramos saber das pessoas nos bastidores do que se tratava isso. Se ele estava triste, se ele estava chorando. E eu tive a informação de que não, é um ritual. O Marcos Júnior sempre reza junto com essa camisa por melhores resultados, por melhores momentos, para que não se machuque, pela proteção de alguém que com certeza ele amou muito durante a vida. E fica aqui essa mensagem, acho que bonita acima de tudo, porque as pessoas às vezes não entendem por que um jogador não joga bem em certas partidas. O cara é ser humano, gente. Às vezes sentiu uma saudade, bateu alguma coisa e ele pode não ter rendido bem. Tem muita gente que vai dizer, mas ele tem que jogar sempre bem. Não é assim não. Às vezes você, eu, muita gente não rende bem em seu trabalho. O que está aqui dentro, pesa pra caramba. Marcos Júnior, grande abraço para você, meu parceiro. Muito bonito o que você fez. Amanhã tem um Bom Dia, bem cedinho. O Emerson Rocha vai trazer todas as informações, as notícias do Vasco. O Vasco treinando amanhã de manhã, seguindo para Fortaleza, para o jogo de sábado contra o Ceará, às 5 horas da tarde, no Castelão. Um grande abraço. Tchau, turma.